O assunto é reforma tributária. O grupo de trabalho da Câmara prevê concluir a discussão em breve, discussão que está em andamento lá na Câmara dos Deputados, provavelmente até maio. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Saulo Viana, que é deputado federal, está acompanhando esse trabalho e faz parte do grupo que analisa a proposta, dá encaminhamento. Deputado, bom dia, obrigada pela sua participação aqui conosco. Em que pé que o grupo de trabalho está debruçado agora para dar andamento na reforma tributária? A gente sabe que existe pressa por parte do governo, das empresas e de todo mundo interessado nessa matéria. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, mais uma vez falar sobre esse tema que é tão importante para o nosso país. Ontem nós tivemos a segunda reunião do grupo de trabalho, onde foi apresentado do grupo de trabalho que foi apresentado o plano de trabalho nas ações que o grupo vai desenvolver ao longo desse período até a sua conclusão lá no dia 16 de maio. Então, na semana que vem, a partir do dia 6, a gente já começa com a apresentação do relatório, primeiramente da PEC 45, que é a PEC que está na Câmara, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o seu relator. Também uma apresentação da PEC 110, que é a PEC que está no Senado, também com a apresentação do senador Roberto Rocha, que é o relator lá no Senado, e também do secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, o Bernardo Api, que vai fazer uma explanação sobre o que o governo entende ser a melhor proposta para que, a partir daí, a gente possa discutir com os diversos setores para poder chegar à conclusão de um texto que será o melhor para os brasileiros. Nessa aula, a gente tem duas propostas principais, uma delas, inclusive, foi desenhada pelo Bernardo Api, que é esse secretário especial da reforma tributária do governo. É possível que exista a fusão dessas duas propostas ou vai se eleger qual que é a proposta mais viável para entendimento de quem acompanha esse assunto de longe? Sabe-se que existem, então, essas duas PECs. Qual que deve ser o futuro, então, dessas propostas? O nosso entendimento, e é isso que nós estamos buscando a partir desse trabalho que está sendo feito no grupo de trabalho, é realmente poder tirar o que tem de melhor da PEC 45 e também o que tem de melhor da PEC 110, para que a gente possa, nessa construção, poder fazer um texto que seja melhor tanto para os entes federativos, ou seja, os estados e municípios, quanto para o próprio cidadão brasileiro, para as empresas, enfim, para que a gente possa chegar ao entendimento e, principalmente, para que esse texto que seja aprovado na Câmara, quando ele seja encaminhado para o Senado, ele também seja aprovado na sua íntegra e, assim, a gente possa entregar uma reforma próximo do possível que será melhor para o nosso país. A gente sabe que ambas as propostas, elas defendem a unificação de tributos, né? Quer dizer, a simplificação. Só que tributos que também se referem a estados e municípios. E daí já se apresentam algumas resistências, né? Governadores, prefeitos resistentes a essa unificação, temendo, claro, uma queda de arrecadação. Como é que vai ser essa conversa? Vai haver, de fato, algum tipo de redução ao tributo passado para estados e municípios? Na verdade, realmente ainda não existe um consenso, até porque até hoje essa proposta, principalmente pela parte do governo, ainda não está muito clara, né, do que vai acontecer e tem essa preocupação e ela não é apenas dos estados e dos municípios, também, claro, a área setorial do Brasil, a indústria, enfim, as diversas atividades econômicas ainda têm muita incerteza por conta do que de fato vai se desenhar referente a essa questão da reforma tributária. A reforma tributária, ela é muito técnica, ela é muito complexa, mas eu digo muito que também o veredito dela ela é político, ou seja, claro que, obviamente, os prefeitos, os governadores são agentes políticos e vão participar diretamente dessa negociação com as suas bancadas para que a gente, pelo menos, mantenha-se. Né? Eu posso falar, por exemplo, do estado do Amazonas, tem um temor muito grande por conta da questão da Zona Franca, que é a nossa matriz econômica, e vários outros estados que também têm incentivo fiscal, também têm essa dúvida referente se vão perder, se vão ganhar. E isso a gente vai, a partir da semana que vem, tendo essas duas propostas apresentadas, discutir isso para que chegue-se ao entendimento para poder essa reforma finalmente sair do papel.
Agora, Saulo, fala-se muito também, né, especula-se do fato da reforma acontecer não de forma única, mas de forma parcelada, né, uma parte dela sair a princípio, já se projetar alguma mudança. Como é que isso funcionaria? Como é que isso está sendo desenhado? O que foi decidido e é o que nós estamos começando a trabalhar é que a reforma está dividida em duas partes. Nessa primeiro semestre, nós estamos discutindo e a gente espera avançar na questão dos tributos de consumo, que é os tributos que estão dentro dos serviços, dentro dos produtos, enfim, da própria indústria. E no segundo semestre, nós iremos discutir o tributo sobre a renda. E aí vai se discutir as faixas de imposto de renda, tributação sobre grandes fortunas, tributação sobre bens, enfim. Essa forma que está decidida para que a gente possa trabalhar, né, como eu disse, é muito complexa uma reforma tributária, tanto é que essa que está na Câmara já se discute isso há mais de 20 anos e até hoje não chegou-se a uma solução e foi resolvido se dividir dessa forma para que a gente possa conseguir avançar. O setor de serviços também vem resistindo, dizendo que pode ser prejudicado com uma eventual reforma tributária nos moldes do que está sendo desenhado nessas propostas. Qual tem sido a conversa com o setor de serviços? De fato, qual que é o raio-x? Realmente haveria algum tipo de tributação maior para esse setor? No plano de trabalho que foi apresentado ontem, foi dividido por semanas todos os setores que nós iremos ouvir. Então, na primeira semana, a gente vai ouvir os dois relatores das duas PECs que estão tramitando no Congresso, e aí depois a gente vai avançar para conhecer o sistema atual, né, para conhecer também as melhores práticas internacionais de outros países que também unificaram seus impostos, que tiveram uma reforma tributária, quais foram os avanços, quais foram os problemas que eles enfrentaram, e aí depois a gente vai chegar também na discussão com os entes federativos, ou seja, os estados e municípios, e depois com a classe setorial. E aí sim nós vamos ouvir, por exemplo, a área do serviço. E aí existem algumas distorções no nosso sistema tributário que a reforma ela pretende enfrentar, né? Por exemplo, a questão dos serviços. A maioria dos serviços consumidos no Brasil são consumidos, obviamente, pelas pessoas que têm o maior poder aquisitivo, e aí justamente esses setores que têm uma carga tributária menor. E o imposto de consumo, que é principalmente os de produtos, que aí a tributação ela é igual, ou seja, o pobre e o rico pagam o mesmo tributo em cima do consumo. Então, isso dentre as várias discussões da reforma tributária, ela visa isso também, né? Diminuir essas desigualdades do país, onde o rico paga o mesmo imposto de um pobre no consumo e os impostos, por exemplo, a carga tributária do serviço é bem menor e ela é consumida predominantemente pelas pessoas que têm o maior poder aquisitivo. Muito bem, deputado Saulo Viana, nos dando entrevista aqui no Band News TV, ele que faz parte desse grupo que discute o andamento da reforma tributária. Muito obrigada pelos esclarecimentos, deputado. Bons trabalhos à frente de uma pauta que é tão importante para o país nesse momento. Obrigado, sempre à disposição. Bom dia a todos. Bom dia.